Olá pessoal, tudo bem? Repensador chegando na área e hoje com uma notícia bombástica, né? Eu vou começar esse vídeo, pessoal, falando aqui sobre o meu desligamento das Assembleias de Deus no Brasil, e justificando o vídeo, né? Claro, é uma questão pessoal, mas há uma razão para, ou há pelo menos duas razões, né, para eu vir aqui compartilhar com vocês. E a primeira é que muitos de vocês que acompanham o meu trabalho eventualmente me convidam para dar palestra, para pregar, para falar em convenções, para lecionar em cursos teológicos. E eu sei que 99% desses convites eles estão condicionados a que eu tenha, isso não é dito, claro, mas é subentendido. Acho que dificilmente alguém vai me convidar para falar na sua igreja a partir de agora, né, sabendo que eu estou agora desigrejado, né, oficialmente desigrejado, desvinculado das Assembleias de Deus e de qualquer igreja evangélica, né, do ponto de vista institucional, eu digo. Né. Então, nesse sentido, fazer um vídeo, comentar isso aqui com vocês é importante porque é útil, né, é funcional. Todo mundo já vai ver, já vai ficar sabendo. Eu não preciso voltar a essa explicação toda vez que receber um contato. Né? E se acontecer de alguém não ver e me contatar, não, ó, pastor, vê aquele vídeo lá e depois você volta a falar comigo. Já fica aqui. Né? Outra questão, pessoal, e aqui é um desejo sincero do meu coração, é que muitos de vocês certamente vão se identificar com o que eu vou dizer nesse vídeo, né? Que é a. E aqui eu vou entrar no ponto central desse vídeo, que é a razão de eu ter chegado a essa decisão. Né? O fato é, pessoal, que na nossa caminhada de fé e na minha jornada de reflexão teológica, de produção teológica, eu reafirmei muita coisa. Eu continuo sendo, em certa medida, um cristão piedoso, que ora regularmente, que lê a Bíblia com postura orante. Aliás, eu acho que para alguns colegas da academia, eu sou até bem pio, até bem conservador, inclusive. Né? E não nego a minha fé pentecostal, me emociono ouvindo louvores, choro, como qualquer típico cristão pentecostal. Mas é fato também que a gente relativiza muita coisa ao longo da nossa caminhada. E, de fato, muitas das afirmações religiosas e teológicas que as Assembleias de Deus no Brasil fazem, para mim, e reafirmam, para mim, já não fazem mais o menor sentido. Então, a minha abordagem, a minha compreensão teológica, ela foi se tornando muito disruptiva com a denominação. Né? Não vou comentar esses pontos, né? Não vou comentar esses pontos, eu vou apenas descrevê-los. Para você entender como que o meu entendimento hoje ele é disruptivo com a denominação. Né? Por exemplo, a gente ouve na Assembleia de Deus que cristão não pode ser de esquerda. E eu entendo que o que define um cristão não é a sua posição política. A gente ouve na Assembleia de Deus que homossexualidade é pecado. Eu não entendo, eu me alinho aqui à psicologia e à psicanálise que não entendem mais a homossexualidade como pecado. Eu acho que o pecado é adultério, é pedofilia, é assédio sexual, é estupro doméstico, aliás, coisa muito comum nas nossas igrejas, e quase ninguém fala sobre isso. Né? Então, é um outro ponto de divergência. A instituição trata dízimos e ofertas como uma ordenança bíblica. Eu entendo isso como uma indústria financeira, que arrecada milhões no Brasil e esse dinheiro não volta para a comunidade de fé. Isso para mim é um absurdo. Dízimos e ofertas no Brasil deixou de ser mordomia cristã há muito tempo e se tornou uma indústria financeira. É o meu entendimento da questão. Né? Embora eu, claro, reconheça que muita gente, obviamente, faz um uso responsável dos recursos financeiros da igreja. Né? O assembleano entende divórcio como uma coisa absurda. Eu entendo divórcio como um fato da vida. E esse entendimento, inclusive, tem levado a nossa igreja veja que eu ainda estou na programação, né? A nossa igreja. Tem levado o assembleano, historicamente, a discriminar divorciados, a atacar divorciados do púlpito. É uma violência simbólica, é um preconceito muito grande. Né? Eu entendo que o divórcio ele não tem que ser naturalizado, mas ele também não tem que ser demonizado. E a gente tem que entender que o divórcio, em determinadas circunstâncias, inclusive, ele pode ser até mesmo uma bênção e uma libertação para as pessoas. Né? E mesmo que não seja um caso de violência doméstica, de adultério, etc., etc., o fato de que você é um bom crente, um bom pastor, um bom líder, um bom músico, um bom teólogo, não quer dizer que você é feliz no casamento.
cabeça do evangélico, do assembleano, você tem que ficar no casamento até o fim da vida, custe o que custar. Isso para mim é um absurdo, é uma coisa medieval. Eu me recuso a pensar dessa forma. Eu acho que isso é um aprisionamento existencial no qual a religião quer colocar você. Né? E dentre outras questões várias que eu poderia colocar aqui. Né? A gente convive nas Assembleias de Deus com uma liderança que é uma liderança que não aceita ser tocada, que não aceita ser questionada, é uma liderança que se pauta por autoritarismo religioso, é uma liderança que usa, que utiliza as igrejas e transforma as igrejas em protetorados de família. O nepotismo religioso rola solto, todo mundo vê isso, todo mundo está cansado de ver isso na Assembleia de Deus. Essa pauta moral do assembleano, para mim, não faz mais o menor sentido. É uma galera que fica. O que a gente mais ouve nas nossas igrejas é pregação contra questões relacionadas à sexualidade, transar antes de casar, depois de casar. E você tem questões muito mais graves acontecendo no interior da denominação e ninguém fala nada. Pastores ocupando cargos fantasmas, ganhando salários astronômicos que são incompatíveis com a realidade da própria igreja que eles pastoreiam, e vai embora, né? E vai embora. Tem uma série de outras coisas que eu sei, eu tenho até medo de falar aqui, né? Eu tenho até medo de falar aqui. E ninguém comenta, ninguém bate, e fica criticando as pessoas por questões de falhas morais nas quais eles próprios podem incorrer, né? E a gente tem que conviver com esse discurso moralista, horrível, arrogante, porque esse moralismo religioso é isso, ele é fruto de arrogância religiosa, de gente que se acha menos santo ou mais santa, atacando gente que eles consideram menos santa. Né? Então o púlpito assembleano se tornou um instrumento de batalha para ferir, para segregar. Outra coisa que para mim também se tornou assim, extremamente disruptiva é o conteúdo das nossas pregações, é o conteúdo do nosso discurso religioso, que é extremamente pobre. Para mim é chocante pensar que gideões missionários da última hora dita o tom da pregação assembleana no Brasil. É surreal pensar os referenciais que a gente tem de pregadores pentecostais e as nossas igrejas locais pagam uma baba a esses caras para vir falar nos nossos cultos. Os caras são analfabetos bíblicos, não têm cultura de leitura de nada. O culto assembleano se esvaziou muito de sentido. O culto assembleano se reduziu basicamente a um emocionalismo barato, no qual você, por vezes, é julgado por não falar em línguas, por não sair voando pelo templo. E as pessoas que estão lá falando e pregando, normalmente são pessoas que não têm a mínima condição de falar para uma comunidade de fé. Gente que nunca leu um livro na vida, gente que não estuda, não se qualifica, gente que se pauta por fundamentalismo religioso, teológico. Isso é o que se tornou o culto assembleano. Assim, eu não vou falar mais, pessoal. Basicamente, assim, eu estou colocando de maneira pontual, né, sem tecer muitos comentários. Eu poderia discutir cada um desses pontos aqui com vocês, né? Mas tudo isso foi se somando e foi estabelecendo para mim uma perda de sentido para a pertença institucional. Meu último elo de ligação com a denominação era a vinculação com a igreja local. Eu já tinha pedido desligamento da convenção estadual, da CGADB também, e agora da convenção, da igreja local. Eu devo dizer, inclusive, pessoal, é muito importante que eu diga isso. Esse vídeo não é sobre a minha última igreja local. Eu fui muito bem tratado, eu fui acolhido pelo nosso pastor. Um camarada, eu tive a oportunidade de dizer isso para ele numa conversa. Eu falei, pastor, o senhor nem parece um pastor assembleano, porque o senhor é um cara educado, o senhor é uma pessoa cordial, é alguém que, de uma fineza, que pondera nas palavras. Né? Mas, infelizmente, eu pude perceber que, mesmo entendendo que a nossa igreja local seja uma boa igreja, uma boa comunidade, mas ter alguém como eu, e ela acaba estando alinhada com alguns desses aspectos que eu destaquei aqui. Imagina eu, por exemplo, aqui falando para vocês que dízimos e ofertas é uma indústria financeira, que homossexualidade não é pecado. Imagina alguém como eu vinculado a uma Assembleia de Deus. Então é muito disruptivo, eu entendo isso, mas também não estou disposto a abrir mão dos meus valores, da teologia que eu professo, por entender que esses valores estão alinhados com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sempre preconizou a vida humana, e a vida humana acima da instituição. Então, entendendo que eu não caibo mais, entendendo que eu também não quero ser um incômodo, talvez
E eu até devo dizer aqui, pessoal, ninguém nunca chegou para mim, meu pastor nunca me interpelou sobre nada. E mesmo que alguém vá verbalizar, não, o Rony é um incômodo ter alguém como o Rony aqui na nossa igreja. Mesmo que alguém nunca tenha verbalizado isso em relação à última igreja a qual eu pertenci, o fato é que minimamente coloca um grilo atrás da orelha das pessoas. Né? E alguém que faz as afirmações como essas que eu fiz aqui livremente, com abertura, com essa leveza, com essa segurança, gera um desconforto, gera um incômodo. Né? E, naturalmente, algumas pessoas verão essa decisão que eu estou tomando como um sinônimo de apostasia da fé. Outros verão como reflexo de um amadurecimento intelectual, de um amadurecimento espiritual. Outro ponto também de divergência, né? Eu não acredito, para mim é muito pobre a ideia de que você, para seguir a Cristo na vida, precisa, via de regra, estar ligado a uma instituição religiosa. Isso para mim é querer institucionalizar a salvação, o que para mim é um absurdo. Né? Eu acho que nós trocamos a noção de comunidade de fé cristã pela ideia de institucionalização religiosa, o que para mim é outro escândalo do movimento evangélico brasileiro. Então tem muita gente boa fora da instituição, gente crente, gente séria, gente que ama a Deus, que ama o próximo, que pratica o evangelho, que se pauta por uma ética bíblica. E é assim que eu quero seguir na vida. É a minha escolha. Certa ou errada, pessoal, essa decisão ela vem pautada por sinceridade, não foi tomada do dia para a noite, ela vem na ponta de um longo processo de reflexão. Por isso mesmo eu estou em paz. Sei que ela tem também os seus riscos, mas a pertença institucional para mim se tornou insustentável. Insustentável. E eu sigo na vida, com a sensação de que sigo mais livre, mais leve, mais em paz, para continuar fazendo teologia, para continuar ensinando, para falar com mais autonomia e virando essa página na minha vida, que foi, sem dúvida, uma página muito importante. Se você acompanha o meu trabalho aqui, sobretudo vocês que acompanham há mais tempo, você percebeu que eu não só teço críticas à Assembleia de Deus e ao movimento evangélico, e que a minha relação com a instituição não é só uma relação crítica, ela é crítica também, mas não apenas. Ela é, muito antes disso, uma relação de amor, uma relação de profunda admiração, existe uma relação de afetividade muito forte envolvida. E eu diria, inclusive, que a minha relação com a Assembleia de Deus não acaba, pelo menos não no campo afetivo. Né? E eu diria que sigo na vida, embora desligado institucionalmente, mas ligado afetivamente, trazendo no peito ótima, trazendo na mente, no coração, excelentes lembranças de excelentes vivências que eu tive. Mas, por entender que a minha posição hoje, enquanto teólogo, é uma posição disruptiva com a posição oficial da denominação nessas questões que eu coloquei, eu entendo que se coloca para mim como uma opção viável seguir na vida a parte de uma instituição religiosa. Então me defino como cristão daqui por diante, né? Servindo ao Senhor, amando a Cristo, prezando por esses valores, buscando compartilhar o Evangelho a quem quer me ouvir, a quem tem interesse pelo que eu tenho a dizer, e sigo assim, amando a Ele na vida. Não querendo ser como Jesus, eu quero ser como Rony, um Rony que se melhora cada vez mais, mas alguém que ama a Cristo, que o adora, que o serve, que aprende aos seus pés e que deseja seguir o seu ensino com sinceridade na vida. Um abraço a todos vocês, gente. Estejam orando por mim, estejam orando pela minha vida e que Deus abençoe vocês também ricamente em Cristo Jesus.